Depois desse trágico acontecimento, 3 anos se passaram. O ano agora é 1914 e Jack Marston tem 19 anos de idade. Infelizmente, nesse momento, Jack acaba de enterrar Abigail Marston, que acabou morrendo de causas desconhecidas. Ele enterrou a Abigail ao lado do John e do Uncle, bem no alto da colina, dentro da fazenda em Beecher's Hope. Depois que o John morreu, a fazenda começou a passar por muita dificuldade e, para piorar, 3 anos depois, a Abigail morre e Jack fica sozinho no mundo. A fazenda está completamente abandonada, sem nenhum animal por lá. Inclusive, nem mesmo Rufus está mais por lá, indicando que ele provavelmente morreu no dia do ataque ou em algum momento durante esses 3 anos. Beecher's Hope não é nem sombra do que já foi um dia. A única coisa que permanece intacta e funcionando é a casa, já que provavelmente o Jack ainda morava lá com a Abigail antes dela morrer. Todas essas perdas tornaram Jack uma pessoa muito obscura. Por causa da dor e da solidão que ele sentia, Jack acabou ficando depressivo, além de desenvolver um ódio muito intenso pelo governo americano e suas organizações policiais, considerando-os os verdadeiros criminosos e responsáveis pela morte de sua família. Basicamente falando, as pessoas que um dia foram consideradas heróis por Jack, hoje não passam de criminosos para ele. Durante todo momento em que jogamos com o John, depois que ele volta a morar com a família, fica mais do que explícito que o John e a Abigail querem que o Jack tenha uma vida completamente diferente da que eles tiveram, e os dois fazem de tudo para que ele tenha uma vida normal e se torne alguém de caráter. Infelizmente, depois de todos esses acontecimentos, Jack Marston se tornou exatamente o contrário do que os pais dele queriam. Basicamente falando, Jack se tornou um fora da lei, assim como John era. E o mais curioso é que o Jack usa o chapéu do John e o mantém por perto como recordação. Além de ser um fora da lei, Jack possui um caráter que vai depender muito da sua honra. Se a barra de honra estiver muito baixa, as atitudes dele serão mais sádicas e muitas vezes ele fará piadas de humor negro ao matar algum cavalo, um fora da lei qualquer ou uma mulher. Até mesmo as prostitutas ficarão enojadas ao ficarem perto do Jack. Um detalhe interessante é que até mesmo o Jack terá nojo do que ele se tornou e mostrará sinais de desgosto com ele mesmo ao questionar suas próprias ações. Se a barra de honra estiver alta, as atitudes de Jack serão mais depressivas do que sádicas. Ao ajudar as pessoas, por exemplo, ele pode acabar lamentando que ele não tem mais uma razão para viver, e seus diálogos com os pedestres se tornam mais amigáveis, mas ainda possuem um tom de cansado e depressivo. Além de Jack Marston, muitas outras coisas e pessoas mudaram nesses últimos 3 anos. A Bonnie McFarlane finalmente se casou, mas infelizmente não sabemos a identidade do marido dela. Jack ainda é bem-vindo na fazenda, mas a Bonnie não é vista por ele em nenhum momento. O lendário Marshall Lake Johnson abandonou o cargo de xerife de Armadillo após 17 anos de serviços. Seus planos agora são apenas se mudar para o mais longe possível de Armadillo. Seth finalmente encontrou o grande tesouro que ele tanto procurou por todos esses anos, enterrado em algum lugar de Tall Trees, no estado de West Elizabeth. E o tesouro é composto de várias joias preciosas e muito ouro. Depois de conquistar o tesouro que lhe custou vários anos de sua vida, Seth finalmente voltou para sua família e abriu um novo negócio em Blackwater. Irish, infelizmente, acabou morrendo por causa de um disparo acidental de sua própria arma dentro de um banheiro em Thieves Landing. Depois de muitos anos morando no México, Landon Ricketts voltou para os Estados Unidos, mas uma semana antes de assumirmos o controle de Jack, Ricketts acabou falecendo tranquilamente enquanto dormia. De acordo com as informações,
Ricketts estava escrevendo sua própria biografia, mas infelizmente o livro nunca vai ser publicado, já que ele morreu antes de concluir a obra. Abraham Reyes conseguiu tirar o general Ignacio Sánchez do poder e se tornou o novo presidente do México. Mas, infelizmente, Reyes acabou se tornando um ditador tirânico igual ao Ignacio Sánchez ou até mesmo pior que ele. De acordo com o jornal, Reyes ordenou a execução de uma multidão de manifestantes que chegava na casa de milhares de pessoas, só porque eles estavam manifestando contra o novo regime dele. Além disso, ele adiou as eleições democráticas do país e ainda negou estar deixando os cidadãos passarem fome. Reyes literalmente usou as pessoas para chegar ao poder, e todas aquelas promessas de liberdade para os cidadãos mexicanos não passavam de mentiras usadas para manipulá-los. Jeb, que para quem não se lembra, é aquele cara que era apaixonado por uma égua lá em Rathskeller Fork, ele finalmente conseguiu se casar com a sua égua, mas, infelizmente, nenhum de seus amigos ou familiares apareceram na cerimônia. O professor Harold conseguiu voltar para a Universidade de Yale, mas em 1914 ele foi pego batendo a cabeça de outro professor contra um martelo após uma discussão. E depois disso, o cara ainda subiu no topo de um prédio completamente nu e exigiu que lhe trouxessem comida e bebida de qualidade. Caso contrário, ele pularia para a morte. Por causa de tudo isso e mais algumas loucuras, Harold acabou sendo expulso da universidade. Por último, e não menos importante, temos Nate Jones, que realmente conseguiu se tornar o governador do estado de New Austin. Mas como eu já disse lá no começo do vídeo, ele usou vários métodos inescrupulosos para alcançar esse objetivo. No momento, Nate está sendo investigado por corrupção, extorsão e abuso sexual, mas de alguma maneira ele está conseguindo se livrar dessas acusações. E para ajudar ainda mais, o cara decidiu tirar férias prolongadas no Canadá, ao invés de governar o estado e assumir as responsabilidades pelos seus atos.